Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a Palavra de Deus, encontro de espiritualidade, encontro em que o Senhor nele nos chama a abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para viver a sua palavra, para colocar a sua palavra em prática e acolher todos os ensinamentos que Jesus ele tem para nos ensinar. Hoje, o Evangelho nos chama a subir a montanha. Jesus senta na montanha para ensinar os seus discípulos e ele também quer nos ensinar muita coisa hoje. Então, eu já convido você a se retirar, como aqueles que se retiraram para aquele lugar mais tranquilo para ouvir a voz do Senhor. Hoje também você é convidado a se retirar. Vai para aquele lugar tranquilo, onde você possa estar atento, com o seu coração disposto, com os seus ouvidos bem atentos àquilo que o Senhor hoje ele tem a te falar, a te ensinar. O Senhor quer falar muito hoje nos nossos corações através dessa palavra. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos pedir a ação do Espírito Santo para ele vir acalmando os nossos corações, tirando do nosso coração toda ansiedade, toda preocupação, para que a gente possa viver bem esses minutos junto com Jesus e a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Meus irmãos, o evangelho que nós vamos partilhar está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu convido a você a novamente reler esse texto. Esse texto das bem-aventuranças, ele tem muito a falar no nosso coração. Ele quer nos ensinar muitas coisas. E esse texto nos chama a uma mudança de comportamento, a uma mudança de atitude. Muitas vezes não alcançamos aquilo que queremos porque as nossas atitudes são contrárias àquilo que o reino dos céus nos pede. As nossas atitudes, elas são bem contrárias daquilo que o Jesus ele quer nos ensinar hoje. Então nós vamos nos colocar agora nesse texto e nos perceber também ouvindo Jesus falando. Vamos nos imaginar dentro desse contexto. Vamos nos colocar, assim como os discípulos que sentaram ali perto de Jesus e Jesus ele foi ensinando a eles. Nesse texto do Evangelho de São Mateus, que também é chamado as Bem-aventuranças, nós conseguimos perceber, antes de Jesus começar a ensinar, Jesus tem algumas atitudes e é bom a gente notar esses detalhes. O autor do texto, ele é muito criterioso quando ele fala dos detalhes.
Então aqui ele fala que Jesus ele vê as multidões. E não é um olhar de contemplação, só de ver. Jesus ele tem um olhar de compaixão, porque ele olhava aquelas multidões, aquelas pessoas que estavam ali, né, rodeando a ele, seguindo ele, querendo ouvir aquilo que ele tinha para ensinar, como se tivessem sedentas, como se as pessoas estivessem vazias de ensinamentos, de doutrinas, pessoas vazias de uma coisa que poderia sim preencher elas. E Jesus ele tem compaixão, por isso ele senta para ensinar. E quando Jesus ele senta para poder ensinar as pessoas, aqui ele deixa claro que Jesus ele gasta tempo com as pessoas. Ele não tinha pressa. Ele sentava para poder ensinar. Então ele tinha aquele cuidado de acolher as pessoas. Jesus ele gasta seu tempo conosco. E nem tanto nós gastamos o nosso tempo com ele. Qual o nosso tempo? Como nós estamos gastando o nosso tempo com Jesus? Já é um sinal que nós devemos também nos perceber, nos colocar também em questionamento. E aqui outra atitude também de Jesus é que ele abre a boca para ensinar. Quando o autor ele fala que Jesus ele abre a boca, essa ação de Jesus de abrir a boca para ensinar também deve nos levar a uma ação. Assim como Jesus ele abre a sua boca, nós devemos abrir os nossos ouvidos e abrir o nosso coração para ouvir aquilo que ele tem a nos dizer, acolher no coração e colocar em prática. E Jesus aqui ele começa colocando condições, sentimentos e valores que vai fazer parte da nossa vida. São situações que muitas vezes a gente não entende porque a gente está passando, a gente não acolhe aquela situação, aquela dificuldade ou aquele tipo de perseguição, enfim, e a gente não consegue colher os frutos daquilo que a gente está passando. Aqui na minha palavra, na minha Bíblia, a palavra sempre usa bem-aventurados, em outras traduções vai dizer felizes. E como que a gente vai entender isso? Jesus ele começa, felizes os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Como a gente tem dificuldade desse ter coração pobre? O que é esse coração pobre? Que pobreza é essa? O coração pobre é um coração totalmente disponível, um coração humilde, um coração que conhece o Senhor e um coração que ele se coloca à disposição do senhorio de Deus e é um coração que na sua humildade reconhece a sua fraqueza, não é arrogante, não é orgulhoso e muitas vezes o que o mundo nos oferece é que nós devemos ter um coração arrogante, um coração que não se humilha, não podemos nos humilhar, devemos estar sempre ganhando, devemos estar sempre saindo por cima das situações. Não. A dinâmica do reino de Deus é uma dinâmica diferenciada. Jesus ele vem falar assim que é felizes os pobres de espírito, aqueles que são humildes, porque deles serão o reino dos céus. E aqui Jesus ele continua, ele fala felizes os que choram porque serão consolados. As pessoas ficam pensando, meu Deus, como eu vou ser feliz chorando? Talvez você hoje se encontre nessa situação de dor, de choro, de angústia, de dificuldade. E como ser feliz chorando? O que Jesus ele quer nos falar? Jesus quer nos falar que aqueles que choram na presença dele serão consolados. Aqueles que choram com ele, ele dá o consolo. E assim mesmo, passando qualquer dificuldade, qualquer momento difícil, nós vamos ainda conseguir sentir alegria porque nós temos Jesus que cuida de nós. Nós vamos ter Jesus que se preocupa com o nosso pranto, que enxuga as nossas lágrimas. E Jesus ele continua, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Hoje é tão difícil as pessoas manter a mansidão, manter a paciência. Como é difícil no mundo de hoje. As pessoas nunca querem sair perdendo, sempre querem sair ganhando, sempre querem brigar, questionar. A mansidão é um sentimento que muitas vezes as pessoas já esqueceram. Não existe mansidão dentro de casa, no ambiente de trabalho. Não consegue ser manso no ambiente da igreja, não consegue. Quer gritar, quer falar mais alto, quer questionar. Quer lutar por algo, mas não pela justiça comum, pela justiça onde todos saem ganhando.
São pessoas que são egoístas, só querem para si. Jesus, ele fala daqueles que são misericordiosos, ter compaixão do outro, ter misericórdia do outro, sofrer junto com o outro, porque assim também o Senhor sofrerá conosco, o Senhor terá misericórdia de nós. Jesus, ele vem falar dos puros de coração, das pessoas que têm um coração aberto, das pessoas que não guardam ódio nem maldade no coração. Jesus, ele vem falar também dos pacíficos, daquelas pessoas tranquilas, que não gostam de brigas, que são pacificadores, que talvez estão num ambiente de briga e aí vem ali trazendo ali a concórdia, a tranquilidade. Esses serão chamados filhos de Deus, os pacíficos. Jesus, ele vem falar, bem-aventurados que são perseguidos. Muitas vezes nós temos medo da perseguição, fugimos da perseguição, não gostamos de ser perseguidos, reclamamos, murmuramos, talvez na nossa caminhada a gente tem perseguições e muitas vezes a gente prefere deixar de seguir Jesus, a gente prefere deixar a nossa caminhada por causa do outro, por causa de perseguição. Jesus fala que desses é o reino dos céus. E aqui Jesus, ele continua bem-aventurado quando a gente for caluniado ou perseguido, assim como foram os profetas, que também sofreram perseguições, que sofreram lutas, dificuldades. O Senhor hoje, ele quer falar que a nossa caminhada vai ter dificuldades, porque os discípulos foram perseguidos, os profetas foram perseguidos, o próprio Jesus foi perseguido, o nosso mestre foi perseguido. E por que nós temos tanto medo de perseguição, se o Senhor, ele está conosco? Meus irmãos, quantas maravilhas essa palavra tem hoje a nos falar. Quanta coisa linda, quanto consolo para os nossos corações. Nós vamos fazer um momentozinho de silêncio, se entregando em oração e pedindo a Jesus que Ele venha também a nos consolar, que Ele venha enxugar os nossos prantos, que Ele venha nos ensinar a ser pobres, a ser humildes de coração, a ter um temperamento manso. Vamos pedir ao Senhor Jesus que essas bem-aventuranças possam ser virtudes, essas virtudes que a gente tanto precisa para o nosso dia a dia. Vamos pedir ao Senhor Jesus que na nossa limitação, que na nossa dificuldade, Ele venha a cada dia nos ensinar a adquirir essas bem-aventuranças, porque a nossa recompensa, ela é o céu. A nossa recompensa não é aqui nessa terra. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, que discorda dessas bem-aventuranças, está nos afastando do Senhor Jesus. Não está nos levando à nossa santidade, não está nos levando a agradar o coração de Deus. Peça ao Senhor Jesus que venha em encontro das suas dificuldades e que essas bem-aventuranças possam tocar no seu coração como uma semente plantada, mas que possa dar frutos. Vem, Senhor Jesus, em encontro das nossas fraquezas, das nossas limitações. E nos ensina, Jesus, hoje, a ter essa disposição de estar sempre ouvindo a Sua palavra, subindo uma montanha, Senhor, para Te encontrar, porque os Seus ensinamentos são de vida eterna. As Suas palavras são verdadeiras, as Suas palavras são fonte de vida para nos sustentar, para nos alimentar, mas sobretudo para que a gente continue firme na nossa caminhada. Mesmo que para isso nós tenhamos que sofrer perseguições, mesmo que para isso a gente não entenda o sofrimento presente, mas os bens futuros são muito maiores do que isso que a gente passa aqui nessa terra. Jesus vem nos ensinar, vem preencher os nossos corações. Vem, Senhor Jesus, ao nosso encontro e nos ajude. Podemos pedir também perdão ao Senhor pelas vezes que a gente não ouviu a Sua palavra e também pelas vezes que a gente ouviu a Sua palavra e entendeu aquilo que o Senhor esperava de nós e a gente não conseguiu cumprir. Vem, Senhor Jesus, trazer em nós um coração puro e manso, assim como o seu, para que possamos cumprir o nosso papel de cristãos e para que possamos ser luz na vida do outro. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra,
Vamos agradecer ao Senhor porque Ele está no meio de nós, nos preenchendo, curando os nossos corações. O Senhor hoje Ele quer fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas, mas para isso é preciso uma abertura do nosso coração. Vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele venha ao nosso encontro a cada manhã, nesse aprendizado, que Ele venha nos dar a força e a coragem, porque nós queremos ser pessoas melhores. E só vamos conseguir ser pessoas melhores se a gente estiver na presença dEle, ouvindo a sua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra e encontrando essa paz que vem do coração dEle, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Muito obrigada, meus irmãos, por essa companhia aqui, na escuta da palavra. Acompanhem o nosso canal e fiquem todos com Deus. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.